Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre pacotes do R. O próximo pacote que nós vamos ver hoje é o pacote Lead Search R. Esse pacote, ele ajuda a gente a filtrar, a fazer uma busca sistemática de artigos sobre um determinado tema. Então, ele é muito legal para quem quer fazer revisão sistemática, meta-análise. E ele foi feito para que qualquer pessoa conseguisse utilizar. É um pacote bem bacana, tem vários tutoriais aqui e então a gente vai seguir alguns tutoriais dessa documentação. Além disso, vocês têm acesso aqui a uma aula feita também pela própria criadora do pacote, pelos próprios criadores. Então é só vocês entrarem aqui no link e assistir essa aula. Mas vamos que eu vou mostrar para vocês como funciona esse pacote, para vocês terem noção. Bom, uma coisa que a gente pode entrar aqui é no tutorial para a gente ver como que esse pacote funciona, que ele fornece várias funções para ajudar a gente a planejar uma busca sistemática da literatura sobre um determinado tópico, sobre um determinado assunto. Então, aqui na documentação tem um tutorial completo de como a gente pode ir fazendo essa busca, dar várias dicas pra gente. Eu vou mostrar então para vocês como fazer. Para começar, antes da gente ir pro R, a gente precisa fazer uma busca aqui na PubMed. Aqui é da PubMed, mas poderia ser outro buscador. Mas no tutorial aqui o exemplo é de uma busca na PubMed. E aí a gente vai fazer uma busca com essas palavras-chave aqui e vamos salvar esses arquivos e usar lá no R. Então, basta você clicar aqui no link que já está disponível. Depois, basta vir aqui, ó, nesse termo aqui, ó, nessa caixa de consulta e a gente vai pôr os termos. Depois, é só procurar. Procurou os termos aqui, ele deu 221 resultados, então tem bastante coisa aqui, são vários artigos. Com essa busca aqui que a gente vai explorar o pacote, ok? Então, gente, depois, beleza, a gente fez a busca, a gente precisa salvar isso de uma forma que é possível ler lá no R. Então, você vai clicar aqui e vai clicar aqui, ó, em Citation Manager. E aí, nós vamos salvar. Aí, quando clicar aqui, vai salvar na pasta. E aí, vocês vão usar esse arquivo aqui. Aí, é só clicar aqui que vai lá na pasta. E vocês vão utilizar esse arquivo para usar no R. Para que a gente possa filtrar, fazer as buscas que a gente quer. Então, você vai copiar aqui esse arquivo e vai colocar na sua pasta de trabalho, beleza? Então, aqui já no R, eu já copiei de lá, coloquei aqui, já comentei, né? Eu sempre falo para vocês da importância de comentar o script, porque esse script aqui é o seu script onde você vai guardar no seu acervo. Então, beleza, vamos começar aqui. A gente vai utilizar outros pacotes além dele. Então, a gente vai usar o dplyr, ggplot2, gggraph, igraph, um pacote para ler, apesar de que eu acho que eu não vou usar esse, e o DevTools. Porque a gente agora vai instalar esse pacote e ele vai ser instalado de uma forma um pouquinho diferente, porque ele não está no RCran. Então, a gente vai instalar pelo GitHub. Então, para isso, a gente vai precisar desse pacote aqui, DevTools, e vai usar a função install GitHub, vai colocar o nome do pacote e a referência. Basta vocês utilizarem exatamente como está aqui que vai funcionar, beleza? E aí, a gente vai carregar o pacote e a gente vai verificar aqui se a versão é a última versão e a mesma versão que eles estão utilizando lá na documentação do pacote. Vamos rodar 1.0. Se vocês olharem lá na documentação, vão ver que é o mesmo pacote. Outra coisa aqui, eu defini o meu diretório, que é a pasta onde estão os meus arquivos. É só vir aqui em seção, Set Work, Choose Diretório e escolher a pasta. Aí vocês vão escolher e aí depois que escolher, você vai ter esse link, vai sair aqui, né? É só copiar e colar aqui, beleza? Eu já fiz isso, então é só rodar. A função dir aqui, ela lista os arquivos que estão dentro dessa pasta. Vai facilitar pra gente, porque a gente precisa colocar esse arquivo aqui. Então, basicamente, você vai conferir se está dentro da pasta o arquivo que você quer. Agora, a gente vai carregar os resultados da PubMed. Então, para carregar, a gente vai atribuir um objeto e vai usar a função import resultado. E dentro do parênteses aqui, a gente vai usar o argumento file e vai ser igual, entre aspas, o nome do arquivo que você salvou, que é esse aqui que está dentro da pasta. Basta copiar e colar aqui. E ele já sai com esse nome, eu nem troquei. Vamos rodar, carregamos. Agora, vamos verificar quantos resultados a nossa busca retornou. Aqui, ó, já dá para ver, foram 60 observações e 46 variáveis. Vamos aqui conferir? Ó, então,
A gente tem 60 observações. A gente pode verificar também os nomes das colunas e visualizar os títulos. Então, vamos visualizar aqui o título do primeiro artigo. Aí tá aqui, ó, o título do primeiro artigo. E se quiser visualizar do segundo, pode visualizar do segundo. A gente pode visualizar todos também. Então, depende de quais títulos você quer observar, tá? Então, aqui vamos deixar do primeiro artigo. Você também pode visualizar palavras-chave que estão dentro do artigo. Geralmente, quando a gente escreve um artigo, já vem lá as palavras-chave, né? A maioria dos artigos tem. Então, a gente pode ver essas palavras-chave. Saiu aqui, ó. Para o primeiro artigo, são essas palavras-chave. Tem 1, 2, 3, né? O and que separa cada uma das palavras. A gente pode ver aqui também, ó, do artigo 4, a mesma coisa. Agora, a gente pode contar quantos artigos não possuem palavras-chave, porque pode ter algum, aí vai ficar como NA. Então, basicamente, usando essa função aqui, ó, is.na e a função naive resultados, né, para buscar dentro do artigo, a gente vai buscar as palavras-chave. Então, vamos rodar. Então, a gente tem 6 artigos que não tem palavra-chave. A gente pode também extrair termos da palavra-chave fornecido pelo autor. Então, a gente pode extrair algumas informações. Então, aqui a gente vai extrair dos 60 artigos alguns termos dessas palavras-chave. Aqui a gente tem uma lista. Então, aqui, ó, que são todas as palavras que estão dentro, termos que estão dentro do artigo. A gente pode armazenar esses termos extraídos, né, para a gente utilizar no futuro. Então, vamos usar o objeto aqui. Vamos chamar o objeto de palavra-chave. Vamos extrair esses termos usando a função extract termo. A gente vai extrair as palavras-chave do objeto naive results que a gente fez. A gente vai extrair, né, palavras-chave, o método target, o mínimo que é de 1. Então, mínimo de uma palavra. Vamos extrair. A gente pode também extrair termos dos títulos dos artigos. Então, a gente pode determinar também uma frequência mínima da palavra, que aquela palavra aparece dos títulos, não só da palavra-chave. Então, a gente vamos aqui, ó, extrair os termos do texto. E da onde que a gente vai extrair esse resultado? Do título. Esse aqui vai ser o método, a frequência mínima e o mínimo de 2 palavras, tá bom? Então, vamos extrair os termos. Aqui estão todos os termos que foram extraídos. E a gente pode criar uma lista de palavras genéricas para elas não serem capturadas, elas não serem extraídas, porque são palavras assim que vai aparecer em qualquer artigo, por exemplo, estudo, tratamento, resultado, tá em qualquer estudo. Então, não é importante ter essas palavras. Aqui não é uma extensiva, não coloquei todas as palavras, mas seria necessário colocar o máximo de palavra possível. Beleza. Aqui também o que a gente pode fazer é converter a lista de stop words, que são essas palavras a serem ignoradas, e aí a gente pode colocar ela dentro de uma data frame, né? Que foi aqui o objeto que a gente criou. Então, a gente tem aqui essa lista de stop words, data frame para criar a data frame, e a gente colocou aqui dentro o nome do objeto que a gente quer colocar essas palavras dentro da data frame. Ok. Agora, a gente também pode combinar essas stop words padrão e as stop words definidas por nós. E aí, a gente vai criar uma lista com essas palavras. Outra coisa que pode fazer também é extrair termos relevantes dos títulos, excluindo as stop words, que é essas palavras que são genéricas. Então, a gente vai extrair do título, excluindo essas palavras genéricas. A gente também pode remover palavras duplicadas usando a função keyUnique. E então a gente vai pegar tanto do keyword quanto do título e vai remover palavras que estão nos dois, que essas palavras apareçam uma vez só. A gente pode combinar os títulos e os resumos dos artigos em um texto único. Então, a gente vai juntar, vai chamar de docs, vai usar a função paste naive results, que foi o objeto que a gente criou, do título e do abstract. Então, a gente vai juntar isso tudo. E a gente pode criar uma matriz de frequência também. E aí, a gente vai ver a frequência dessas palavras que apareceram, né? Desses termos que apareceram. Então, vamos ver a nossa matriz aqui, ó. E aí, a gente vai ter, por palavra, a frequência que cada uma dela ocorre, tá? E aí, a gente vai ter uma matriz. A gente também pode criar uma rede com esses termos, baseado nessa matriz de frequência, e aí a gente vai ver quais palavras são mais importantes, quais palavras têm mais peso. Então, a gente vai criar um objeto, a gente vai usar Create Network para criar essa rede, a gente vai usar aqui, né, a matriz que a gente acabou de fazer, DFN, e vai aqui colocar o mínimo de estudos, que é 3. Beleza.
Outra coisa que a gente pode fazer é visualizar isso dentro de uma rede. Então a gente vai usar aqui, ó, o gggraph para visualizar essa rede, vai utilizar o objeto com a rede que a gente criou, com os dados, esse code fixed, a gente vai deixar as coordenadas fixas, os limites, o tipo de shape que a gente quer, que é de círculo, né? A gente vai colocar aqui o geoPoint e a gente vai colocar o geoAddLink para fazer os links, o geoNode para fazer os nós, e a gente vai juntar isso aqui tudo para a gente poder ver a nossa rede. Funciona parecido com o ggplot2, né? Então, se você não entende direito como funciona o ggplot2, a gente tem um clube de assinaturas, que é o Clube do Pesquisador, onde a gente ensina passo a passo do ggplot2, desde a linguagem, e também temos uma galeria de gráficos, tudo explicadinho para vocês. Se você quiser entrar no clube, é só clicar no link da descrição. E nossa rede está pronta, dá para ver aqui, ó, os nós, as palavras mais importantes estão aqui no centro da rede, nos nós. E aí a gente pode analisar essa rede para a gente ver quais são as palavras mais importantes dentro do nosso texto. Outra coisa que a gente pode fazer é calcular a importância, a força de cada um desses termos na rede. Então a gente vai usar aqui a função stringit e aí vai usar o objeto G, que é a nossa matriz. E a gente vai ter uma lista com a força de cada uma dessas palavras. Aqui você pode ver a palavra e logo abaixo a força. E agora o que a gente pode fazer aqui também é organizar e visualizar a força dos termos. Primeiro, então, a gente vai colocar ela dentro de uma data frame. Então, vamos usar aqui a função data frame. Dentro do parênteses, a gente vai usar aqui o argumento termo, utilizar aqui o objeto que a gente acabou de criar e a gente vai usar também aqui o argumento stringit e vai pôr aqui o objeto que a gente acabou de criar. O número de linhas a gente colocou aqui como nulo e a gente vai filtrar aqui utilizando o mutate, e o mutate está dentro do pacote do Tidyverse, que a gente vai colocar um rank e a gente vai colocar a partir de valores mínimos. Então, vamos organizar isso aqui tudo dentro de uma data frame. E temos pronto. Então, o que a gente fez? Organizou do menos importante para o mais importante. Então, as primeiras palavras aqui, os primeiros termos, são os termos com menor força e os últimos termos aqui são os termos com maior força. Vamos visualizar isso dentro de um gráfico? Então, vamos criar um objeto aqui. Vamos fazer esse gráfico utilizando o ggplot2 e o objeto com os dados vai ser o termo stringit, que é esse que a gente acabou de criar. A estética aqui do gráfico, o X vai ser o rank, o Y vai ser o stringit e o labels vai ser o term. Então, essas são as nossas variáveis. geoline para ser um gráfico de linha, geoPoint para adicionar os pontos, geoText para a gente adicionar os textos. E aqui a gente vai ter os ajustes também do texto. O check overlap tá igual a true e o tema é o tema teste do gráfico. E vamos ver como ficou. E assim ficou o nosso gráfico. Aqui são as palavras menos importantes e aqui as palavras mais importantes. Uma coisa que a gente pode fazer agora que a gente tem esse gráfico é determinar um ponto de corte de palavras menos importantes e tirar elas. Definir um percentual de contribuição. Aqui a gente vai colocar 80% e o método que a gente vai utilizar vai ser acumulativo. E a nossa planilha de dados aqui, que é o objeto G. E a função que a gente vai utilizar para isso vai ser find cutoff. Então vamos lá, então vamos rodar e pronto. Então agora a gente vai visualizar isso. O corte vai ser aqui em 106. Mais uma vez. E aqui, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que visualizar. Aí lembra aqui, ó, que o corte deu 106, então a gente tem essa linha pontilhada aqui, mostrando o que vai ser cortado. A gente pode também obter os termos mais relevantes após reduzir a nossa rede, né? Tirando os termos menos relevantes. E agora a gente tem a lista aqui. Então aqui a gente vai determinar o ponto de corte baseado nessas mudanças. Depois que a gente determinou o ponto de corte baseado nas mudanças, agora a gente vai visualizar com os novos pontos de corte. E aí a gente visualizou agora o novo gráfico com as novas determinações de corte. A gente pode, por fim aqui, reduzir a rede usando os novos pontos de corte e extrair os termos selecionados. Selecionar. E por fim, a gente ficou com esses termos aqui. Então, o que a gente fez com esse pacote? A gente foi filtrando, mexendo para a gente encontrar os termos mais
mais importantes, mais fortes que a gente tem aqui dentro desses artigos. Dá para fazer muito mais coisa, então o que vocês podem fazer? Entrar na documentação do pacote e explorar mais ainda. E é isso que eu queria mostrar desse pacote, mostrar como o pacote funciona para vocês, o que a gente consegue fazer com esse pacote. É muito legal para quem trabalha com revisão sistemática, para ir poder filtrando termos e escolher os artigos que vai entrar na revisão sistemática, e aí facilita a vida. Agora é uma quantidade menor de artigos que tinha no início, e aí você vai saber quais artigos você pode usar na sua revisão ou não. Se você gostou dessa aula, deixa o like, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha para que a gente continue com esse projeto. Não esqueça que se você quiser aprender mais sobre linguagem R, sobre análise de dados, pesquisa científica, é só entrar no Clube do Pesquisador e no link que está na descrição. E é isso, gente. Até a próxima aula, até o próximo pacote.